É isso aí, alunos! Voltei aqui para o ponto 2 da nossa aula, aquele momento da revisão geral. Vale lembrar que na aula 44.1 a gente estudou sobre o tecido muscular, que é o tecido que está relacionado ao quê, professora? Ao movimento, à descontração, é isso mesmo, aquele momento, aquela empolgação, você dançando lá, aquela descontração, esse movimento que você faz aí. É esse movimento que você está fazendo agora, piscando para mim, mandando um alô, eu estou dando um alô aqui para vocês, abrindo e fechando a mão, tudo isso é o quê? É o movimento muscular, isso mesmo. E nessa aula, a gente estudou 3 tipos de tecido muscular, isso mesmo, estudamos 3 tipos de tecidos musculares. Quais foram eles, professora? Vamos lá, tecido muscular do tipo liso ou não estriado, que é o que compõe aqui os nossos órgãos, né, internos. A gente estudou também o tecido muscular do tipo estriado esquelético, né, que está o quê? Está ligado aos nossos ossos. E a gente estudou também o tecido muscular do tipo estriado cardíaco, que tem a ver com o quê? Com o nosso coração, né? O miocárdio, a parede que forma o nosso coração. E dentro desses 3 tipos de tecido, eu falei que tem um que tem um movimento do tipo voluntário. Quando eu falo que o tecido tem movimento do tipo voluntário, pessoal, eu estou falando o quê? Eu estou falando que é aquele movimento que depende da nossa vontade. O exemplo aqui bem clássico, né? Eu abrir e fechar a mão. Isso aqui é o quê? Depende da minha vontade. Com relação aos outros 2 tipos de tecido, liso e o estriado cardíaco, os dois eles já vão apresentar o quê? Tipo de movimento involuntário, que independe da nossa vontade. Não tem como a gente chegar e falar assim, coração, para aí. Não tem como, né, gente? O estômago, para aí, estômago. Não vai. Intestino, não tem como. Porque são movimentos que independem da nossa vontade, tá ok? Então, meu diretor, corta agora para a telinha, isso aí, vamos lá, gente. Tecido muscular, né? Ele vai ser formado por feixes de células chamadas de fibras musculares ou miócitos. É a denominação que existe aí com relação a esse tecido, fibras musculares ou miócitos, que vai estar formando aqui o exemplo aqui do músculo. Tipos de tecido muscular, como eu falei aqui para vocês, a gente vai ter o tipo de tecido muscular estriado e esquelético, que vai apresentar a contração do tipo voluntária, o muscular liso ou não estriado, que é involuntário, vou até colocar o I, e um tecido muscular estriado cardíaco, que também ele é involuntário. Vale lembrar que o tecido muscular estriado esquelético e cardíaco, ambos, eles apresentam uma contração vigorosa, forte. Porém, né, o esquelético é voluntário e o cardíaco é involuntário. Já o tecido muscular do tipo liso ou não estriado, ele vai apresentar o quê? O tipo de contração que a gente denomina de lenta. Não é tão vigoroso, é algo mais devagar, mais demorado. E eles vão ter, né, o tipo de contração que a gente denomina de involuntária, tá bom? É mais um ponto aí com relação aqui, né, as diferenças desses tipos, né, celulares. O esquelético, ele vai apresentar, ele é do tipo estriado, olha aqui, gente. Ele vai apresentar essas estrias que vocês estão vendo, né, que tem a ver justamente com os filamentos de actina e miosina. O liso, que não vai ter essas estrias, tá bom? E o cardíaco, que também vai apresentar essas estrias, tá vendo? E vai ter essa diferença aqui, no caso aqui do liso, né? Vocês estão vendo aqui que o liso, ele possui o quê? Uma única célula. E como eu falei para vocês, né, o tipo muscular liso, ele apresenta o quê? Uma contração do tipo lenta. Vou até colocar aqui, né? Lenta e involuntária. Vou até colocar aqui. No caso do esquelético e do cardíaco,
uma contração do tipo vigorosa. Porém, o esquelético, ele é o quê? Voluntário. É só para vocês saberem. E com relação ao nome, a denominação, é sempre interessante reforçar que não existe célula muscular. É muito comum que venha o quê? Miócito ou fibra muscular, tá bom? Que são denominações que esses tipos celulares, eles recebem. E mais um ponto aqui que eu quero citar aqui para vocês, é que no caso do tipo estriado esquelético, essas células, elas são o quê? Multinucleadas. Isso quer dizer o quê, professora? Que elas apresentam mais de um núcleo na sua estrutura, tá bom? É mais um ponto, né, com relação a esse tipo de tecido. Então, vou pedir agora para o meu diretor cortar aqui para mim. E agora, gente, é aquele momento que você vai concentrar na sua atividade e vai responder todas as questões. E já já eu volto aqui com vocês para a nossa revisão geral. Até mais! É isso aí, voltei agora para aquele momento da... Bem, vamos ver agora. Qualquer coisa, manda aí suas dúvidas para o seu professor presencial, que ele vai estar aqui mandando aqui pra gente. E lembrando aqui, pessoal, que eu quero as fotos, tá bom? Das extra classe. Não esqueçam, né, de enviar aí as fotos das extra classe, professores presenciais, que nós, professores de biologia, ficamos muito felizes quando a gente recebe esse feedback de vocês. Então, vamos lá para a nossa primeira questão. Então, vamos lá, tirando dúvidas. Prosseguindo aqui, né, vou fazer a leitura da questão 1 e a gente vai estar falando mais sobre ela. Então, os músculos, eles são formados por feixes de célula, a gente viu, né? Cite e esquematize os 3 tipos de músculos. Essa aí tá fácil, né, gente? Foi citado em toda a aula, esses 3 tipos musculares, esses 3 grupamentos. Então, vamos lá, gente. Para a gente não perder tempo, vamos relembrar, recapitular esses tipos musculares. A gente vai ter o músculo do tipo não estriado ou músculo liso, né, aqui na imagem. Vamos ter o tecido, né, o músculo estriado e esquelético, que é isso aqui, que são células que têm feixes multinucleados, tá bom? E lembrando aqui que o tipo muscular estriado e esquelético, ele apresenta o quê? Contração do tipo voluntário. Eu até falei, né, na revisão ali para vocês, do tipo voluntária. Além, né, do músculo estriado esquelético, a gente também vai ter o músculo estriado do tipo cardíaco, que tem a ver com miocárdio, isso mesmo. O músculo estriado cardíaco, ele vai apresentar o quê? Contração do tipo involuntária, né? Independente da nossa vontade, independe da nossa vontade, tá bom? E, além desse tipo aí, o músculo não estriado também é mais uma característica. Então, se você desenhou ou esquematizou, ai, professora, meu desenho não ficou igual a esse. Não tem problema, meu querido aluno, não tem problema algum se o desenho não ficou igual, tá bom? Mas que se você conseguiu esquematizar, né, já tá bom demais, tá bom? Com relação a os tipos musculares. E o mais importante, né, não é só saber desenhar, é saber diferenciar esses tipos com relação ao quê? A movimentos voluntários e involuntários. Se você souber que o estriado esquelético é voluntário, de cara você já vai saber que o estriado cardíaco e o não estriado é involuntário. Não, você já vai ter que saber, já montar esse paralelo aí para você saber melhor. Vamos então agora para a questão de número 2. Vou fazer a leitura aqui e a gente vai revisar. A contração dos músculos estriados esqueléticos é fundamental para a movimentação do nosso corpo, para o movimento do nosso corpo, né?
Para que ela ocorra, é necessário que... Lembra que eu falei para vocês, né, que existem 2 filamentos de proteínas? Nessa explicação aqui, eu acho que eu já vou acabar dando a resposta para vocês, mas não tem problema não. Lembra que eu falei para vocês que existem 2 filamentos de proteínas, que é a actina e a miosina? Isso. Então, esses filamentos, eles estão o quê? Relacionados, pessoal, a esse movimento. Então, a actina e a miosina, ela acaba se deslizando uma sobre a outra e gerando o quê? O movimento de contração. Isso mesmo, né? Então, é interessante vocês relembrarem, saberem, né, que para eu ter esse movimento aí no músculo estriado esquelético aí que eu tenho, que a imagem, que a questão está pedindo, eu tenho que saber dessa questão aí, né, desse deslizamento aí desses filamentos, miosina e actina. Então, vamos ler agora as alternativas aqui para a gente saber identificar qual é a correta. Então, a alternativa A, ela fala o seguinte: a miosina sendo destruída pela actina? Não, pelo contrário, né, gente? Não, ela não pode ser destruída, porque se for destruída, não tem o quê? O deslizamento, não tem a movimentação. B, a miosina multiplica-se? Também não. A actina multiplica-se? Também não. Vamos analisar agora a D. Né? A D, ela fala o seguinte: os filamentos de actina e miosina deslizem uns sobre os outros. Super correta essa questão aqui, tá? Super verdadeira. Mas vou ler aqui a alternativa E, só para a gente, né, terminar de fazer a leitura aqui dessas alternativas. Os filamentos de actina e miosina sejam diminuídos por enzimas? Não, gente. Pelo contrário, né? Eles têm que, para acontecer o que a questão está pedindo, a movimentação, eles vão ter o quê? Que deslizar uns sobre os outros. Então, a melhor resposta e a resposta correta é a alternativa D, tá bom? Filamentos de actina e miosina deslizem uns sobre os outros. Vamos analisar agora a questão 3. Vamos lá, questão 3. E mais uma vez aí, ó. Faça uma comparação entre músculo esquelético, olha aí, e o músculo liso, exemplificando sua ocorrência no corpo humano. Então, vocês vão estar citando esses 2 músculos, tá vendo? Citou esses 2 músculos, você vai exemplificar sobre ele, falar um pouco mais sobre ele. Já vou dar a resposta aqui para a gente entender melhor. Então, o músculo liso, ele não está associado ao esqueleto. Ótimo. E ele faz parte da parede das vísceras. Quando ele fala de vísceras, ele está falando dos órgãos, tá? Como órgãos do tubo digestivo, artérias, bexiga urinária e útero. Além de ter contração do tipo lenta, deixa eu mudar aqui para outra cor de caneta aqui, do tipo lenta e involuntária. É uma característica desse tipo muscular, tá bom? O músculo liso, ele está associado ao quê? À composição dos órgãos e tem o tipo de movimentação de contração lenta e involuntária. Se você colocou isso aí, usando, exemplificando aí essas 3 palavrinhas-chave, está correto. Vamos agora falar do músculo esquelético. O músculo esquelético, ao contrário do liso, ele é associado ao esqueleto. Isso aqui tá fácil, né? Até dei bastante exemplo aí para vocês. Além de apresentar contração vigorosa sobre o controle voluntário. Quando eu falo do controle voluntário, eu estou falando o quê? Do controle que depende da nossa vontade. Isso mesmo, controle voluntário, ele depende da nossa vontade. Então, se você colocou isso aí com relação ao músculo esquelético, que ele é diferente do liso porque ele tem a contração vigorosa, ele está associado ao esqueleto e tem controle voluntário, sua resposta está correta, tá bom? Vamos agora para a questão de número 4. Isso aí. Então, questão 4, eu vou fazer a leitura aqui. Os músculos estriados
são às vezes chamados de músculos vermelhos. Olha aí, gente, lembra, né, que a gente falou da questão do esquelético, do vermelho, né? Isso aí. Por causa de uma proteína chamada o quê? Mioglobina. Lembra que eu até falei que a mioglobina seria como se fosse a prima da hemoglobina? Isso mesmo. Então, essa proteína é uma espécie de parente da hemoglobina das hemácias. Assinale a alternativa que corresponda como função da mioglobina nos músculos estriados. Como será a função da mioglobina? Aí a gente pode associar, né? A hemoglobina ela está relacionada ao quê, professora? Se você lembra aí da aula do sangue, a hemoglobina está relacionada ao quê? A captar o gás oxigênio. Se a mioglobina é uma parente, tem a mesma função, digamos assim, já sei que vai estar associada ao quê? Ao gás oxigênio. Então vamos ver qual é a melhor alternativa que pode, né, corresponder ao que a questão está pedindo? Então vamos lá agora. Ih, de cara aí, já tem a resposta correta. Ela é um reservatório de gás oxigênio. A resposta já está correta aqui. Alternativa A é a resposta certa, tá? Eu vou só ler aqui as outras alternativas só por ler mesmo. Então a B, ela fala que é um reservatório de energia, reservatório de gás carbônico, a C, que não é, a gente já sabe que é de gás oxigênio. A D está falando que é um reservatório de gás nitrogênio, também não é. E a E, reservatório de hemácias. Nem é, né, pessoal? Então, a alternativa correta, para a gente não perder a questão, é a alternativa A. Eu tenho certeza que você marcou corretamente. Vamos agora para a nossa última questão, que é a questão de número 5. Vamos lá, gente. Preocupados com a boa forma física, os frequentadores de uma academia de ginástica discutiam sobre alguns aspectos da musculatura corporal. Olha aí. Nessa discussão, as seguintes afirmativas foram feitas. Eita, vamos analisar essas afirmativas aí, tá bom? Primeira alternativa aqui. O tecido muscular estriado esquelético constitui a maior parte da musculatura do corpo humano. Ok. Segunda afirmativa. O tecido muscular liso, ele é responsável direto pelo desenvolvimento do glúteo e coxas. Errado, né, gente? A 1 tá ok, mas a 2 tá errada. A gente sabe que o tecido muscular liso, ele compõe o quê? Ele faz parte dos órgãos. Glúteo e coxas, os músculos do glúteo e das coxas, corresponde ao quê? Ao tecido muscular estriado esquelético. Então, a alternativa 2 tá errada. Vamos analisar agora a alternativa 3. O tecido muscular estriado cardíaco, que ele está falando ali do coração, por ser de contração involuntária, até aí tá bom, não se altera com o uso de esteroides anabolizantes. Espera aí, pelo contrário, né? Esteroides anabolizantes, ele tem sim seus riscos, tá bom, pessoal? Analisando aqui, analisando as afirmativas, qual é que está correta? Ela fala que a 2 e a 3 estão corretas, não estão corretas. A gente viu que dessa daqui, a única que eu falei que estava ok era o quê? A alternativa 1. Alternativa, né? Afirmativa 1, na verdade. Tanto essa, a 2, quanto a 3, elas estão o quê? Erradas. Então, aqui melhor define. A resposta é a alternativa B de bola. Apenas a 1 está correta. É isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais uma aula. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido, né, sobre os diferentes tipos musculares. Isso aí. E eu já estou aqui com saudade de vocês, aguardando os feedbacks, as fotos, as imagens aí das extraclasses. Obrigada aí, professores presenciais, por serem nossa rede aí de apoio com os nossos alunos. E é isso aí, pessoal. A gente se vê nas próximas aulas. Tchau!